No vídeo de hoje, eu quero te mostrar como você vai criar um app do zero, tá? Um app financeiro ali com IA Coding para você gerenciar tanto o financeiro da tua empresa ou do teu cliente. Agora fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te revelar uma palavra secreta para você baixar todo o material desse vídeo aqui, para você construir aí o teu sistema financeiro. É copiar e colar, seguir o passo a passo ali para você poder fazer e acompanhar esse vídeo aqui. Aqui no meu processo de criação de sistemas com IA Coding, Vibe Coding, eu sempre crio ali um PRD. Vou deixar aqui um card aqui dos outros vídeos que eu falo do PRD. Aqui eu já estou com um PRD completo aqui, vou te falar sobre ele, te mostrar como é que ele foi pensado aqui, tá? Mas o intuito não é te mostrar como fazer o PRD do zero aqui, tá? Porque já tem outros vídeos aqui mostrando isso. Então, aqui eu tenho um PRD, tá? Inclusive do mesmo sistema que eu criei, tá? A gente vai olhar e depois comparar como é que são as diferenças, tá? Então, eu tenho um PRD aqui do sistema financeiro para uma agência, né? Então, qual é a visão estratégica aqui? Imagina que eu vou fazer aqui um sistema financeiro para uma agência ou para várias agências, tá? Então, ele é personalizado aqui, ele poderia estar personalizado para uma empresa, para uma distribuidora de bebidas, para nichos totalmente diferentes, né? Totalmente personalizado aí para o negócio. Então aqui a gente tem a visão geral do produto, né, que é desenvolver um sistema financeiro completo para gerenciar contas, receitas, despesas, fluxo de caixa de uma agência de inteligência artificial, com foco em transparência financeira e controle dos projetos de IA, né? O público-alvo são gestores financeiros da agência, diretores e sócios, os contadores e equipe administrativa e gerentes de projeto, tá? Então, quais são as funcionalidades principais, né? Gestão de contas, projetos e clientes, relatórios e analíticas, né? Design system ali. Uma coisa que eu gosto de falar também é que você pode estar revisando sempre o PRD, tá? Para que você deixe ele cada vez mais personalizado. Esse aqui é um PRD que eu vou deixar ele para você baixar ele, né? Para você poder ter ele, para poder testar, mas você pode adequar aí ao seu negócio, tá? Depois ele tem aqui a paleta de cores, né? No design system. Eu tenho aqui a tipografia, que é para ele utilizar, os ícones, né? Da onde é que ele vai tirar, quais bibliotecas ele deve utilizar também, de ícones, enfim, de outras coisas. Eu tenho aqui a parte de estrutura de dados mock, tá? Que isso aqui vai servir ali para a gente validar a interface antes de conectar a um banco de dados, tá? Então, dessa forma aqui a gente já consegue ver ali as funcionalidades, né? Tem um protótipo aí funcional, né? Então aqui ele está pegando aqui cada dado que ele tem que colocar, ali a gente chama de dados mocks, né? Dados mocados, para colocar aí dentro do sistema. Então, tem bem completo aqui. Depois aqui eu tenho as views, né? Por componentes aqui, como é que ele deve fazer, bem completo também. Tá? Você vai poder, como eu falei, estudar esse PRD aqui. Depois eu tenho aqui as especificações técnicas, né? Quais são as stacks que vai ser utilizada, tá? O que eu vou utilizar no front-end, qual é o estilo aqui, né? Que eu vou usar o Tailwind, né? Os ícones ali, como eu falei anteriormente, que eu vou ter gráficos aqui também, estados, né? Também aqui, API, enfim, tudo que eu preciso aqui. Depois a estrutura de pasta que eu já estou dizendo para ele como é que eu quero minha estrutura de pasta aqui, porque depois eu vou continuar esse projeto aqui em um outro lugar, então eu já quero que ele faça conforme eu quero aqui. Depois aqui eu tenho os fluxos de usuário, como é que seria isso? Então eu estou dando bastante informação aqui para ele saber o que fazer e ser mais assertivo possível. Depois eu tenho considerações, tenho os critérios de aceitação aqui. Aqui tem mais dados mock aqui. E finalizamos por aqui, tá? Então agora o próximo passo é a gente testar isso dentro do Lovable. Então, olha só, fazendo uma pausa aqui no vídeo, eu vou deixar aqui um QR Code para você entrar em contato aqui com o comercial, para você tirar a tua ideia do papel, tá? A gente desenvolve ali projetos do zero, tá? Então, eu vou deixar aqui também o QR Code de uma consultoria, caso você já tenha um projeto e queira ali que a gente faça uma revisão, tá? Então, pode ser tanto projetos de desenvolvimento de IA Coding ou agentes de IA ali no WhatsApp. Agora aqui, dentro do Lovable, a gente vai colar aquele PRD completo aqui e vai jogar aqui para ele fazer, tá? Vai dar o start aqui. Agora ele vai começar aqui a desenvolver o nosso sistema, tá? Eu vou deixar ele fazendo aqui, e assim que ele terminar aqui, que demora um pouquinho, até já vou te dizer aqui o tempo que levou, tá? Eu vou esperar um pouquinho aqui e já volto aqui no vídeo. Então ele pensou aqui por 20 segundos, tá? E ele está dizendo aqui que vai criar um sistema financeiro completo e sofisticado, tá? Ele pegou ali nosso PRD, leu o PRD, ele leu a paleta de cores, a tipografia, os cards, enfim, ele já fez aqui uma leitura do que a gente quer. Agora ele está começando a implementar aqui o nosso sistema financeiro. Vamos ver aqui o que foi criado, olha só. Cara, criou bastante coisa aqui, espero, né? Vamos ver que está todos os links funcionando, tá? Vamos dar uma olhada agora. Então, olha só, ele criou aqui primeiramente um dashboard, tá? São dados fictícios ali, dados mocados, como eu falei, tá? Criou aqui o contas a pagar, legal. Contas a receber, contas a pagar, legal, aqui tem filtro. Projetos, legal, criou aqui os projetos. Criou aqui a parte de clientes, tá? Então, ele criou aqui, essa parte aqui de view aqui do sistema, ele já criou legal. Agora vai faltar aqui a gente ajustar algumas coisas, tá? Que eu já dei uma passada por cima aqui, mas ele já criou muita coisa, tá? Se a gente for ver aqui, ó, ele já separou em rotas aqui, né? Para cada uma dessas URLs aqui, ele separou em rotas, tá? Mas a gente vai precisar fazer algumas coisas aqui agora para ficar aqui um sistema funcional.
Agora eu vou passar aqui URL por URL, rota por rota, para ver o que dá para ser ajustado, o que precisa ser ajustado aqui antes de fazer o banco de dados. Eu sempre faço isso, tá? Então vamos lá. Aqui no dashboard eu não vou mudar nada, porque seria só dados que ele estaria trazendo, né? Aqui na parte de contas a receber também não vou colocar nada por enquanto, apesar que tem aqui o marcar como pago, né? Então essa funcionalidade aqui, ela não está funcionando aqui, eu teria que arrumar ela, mas não vou nela primeiro. Eu vou aqui em contas a pagar, que é o principal aqui, né? Que eu preciso lançar contas, né? Então eu só tenho como marcar como pago aqui. O que eu vou pedir? Vou pedir aqui para ele, tá? Eu vou pedir aqui para, quero poder adicionar uma conta a pagar. Por que eu não peço mais coisas, né? Porque quanto mais coisa eu pedir, mais ele vai ter chance aqui de errar, né? Então, para ser certeiro aqui, eu vou uma coisinha por vez. Eu não vou pedir aqui pro chat, né? Porque se eu pedir aqui pro chat, ele faria um planejamento, só que eu gasto um crédito aqui. Quando é uma coisa maior, aí eu vou pedir aqui pro chat, tá? Então vamos dessa vez aqui, vamos sem pedir para o chat, sem ele planejar, sem ele pensar. Vamos direto aqui pedir para ele fazer essa funcionalidade. Então já deu para ver aqui o que ele está criando, né? Que ele vai adicionar um botão modal, né? Que ele vai abrir uma janela por cima aqui para poder adicionar aqui um formulário completo para adicionar uma conta. Então ele já está lendo tudo que precisa ter no formulário, né? Descrição, fornecedor, categoria, valor e tudo que é necessário. Então ele está dizendo aqui que adicionou, vamos deixar carregar a tela aqui, porque sempre que ele fala que fez alguma coisa, você tem que testar. Então aqui ele adicionou nova conta. Deu um erro aqui, tá? O que acontece? Quando der esse erro aqui, você só vai apertar aqui em Try to Fix para ele corrigir. Então já deu para ver aqui que ele corrigiu, já está deixando colocar aqui o fornecedor, essa parte aqui do fornecedor, inclusive, poderia ter aqui um cadastro de fornecedores para ele já puxar direto, mas são coisas que você vai inteirando aqui e arrumando, e ajustando conforme você vai vendo aqui que tem necessidade. Então aqui eu já consigo colocar uma nova conta. Vou colocar aqui, marcar como pago agora. Vou botar aqui, na verdade, ó, botar para ele criar todos os formulários. Não, vou usar a abordagem que a gente estava usando aqui, que deu certo direto aqui, que é ir coisa por coisa, né? Então, vou botar aqui em contas a pagar. Eu quero que gere uma ação e mostre como pago. Vamos colocar aqui um frufruzinho aqui, exiba confetes. Então, te falar, essa abordagem aqui é importante de detalhe por detalhe aqui, para poder fazer aqui uma coisa bem personalizada, bem funcional, tá? Às vezes as pessoas dizem que não dá certo, que não é legal, porque espera que a IA faça tudo, né? Então, ela já fez muita coisa, né? Ela fez ali toda a organização. Se eu pedir agora para ele olhar o que tem pronto aqui, estruturar um banco de dados, ele vai estruturar, tá? Então dá para fazer muita coisa aqui, geralmente eu faço, que é deixar aqui essa parte do front-end aqui toda pronta aqui no Lovable, para depois eu ver se eu continuo em outro lugar ou continuo aqui dependendo da complexidade do software. Então vamos lá, vamos testar aqui essa parte aqui de marcar como pago. Então aqui já deu para ver que eu acho que está funcional. Ele, olha só que legal, ficou bem bonitão aqui, gerou o confetezinho e marcou como pago. Então vamos colocar aqui agora em projetos, legal. Projetos. Em projetos quero adicionar um projeto e editar projetos, tá? Então eu estou pedindo aqui duas ações aqui para ele fazer. Então a cada interação aqui que você faz no chat, você tem que validar aqui para ver se funcionou, né? Então ele colocou aqui já um botão para editar. Então ele abre aqui o modal com os dados, tá? Já está puxando os dados, mesmo mocado aqui, ele cria meio que um banco de dados interno aqui dele, tá? Puxando esses dados mocados aqui, porque depois facilita na hora ali de criar o banco de dados, tá? Então ele já buscou ali, beleza? Então aqui teria que de repente arrumar alguma questão aqui de valores, de data, enfim, mas por enquanto não vou ajustar nada aqui, porque pode ser um ajuste fino depois. Eu posso colocar aqui um novo projeto, beleza, já fez aqui os dois formulários. Essa parte aqui de projetos eu não mexeria mais agora. Vamos ver aqui se tem alguma coisa para mexer. Mesma coisa, aqui eu vou querer adicionar. Quero adicionar e editar clientes. Enquanto ele está trabalhando aqui, deixa eu ver o que mais que poderia pedir aqui para ele. Em contas a receber, talvez o marcar como pago aqui. Vamos ver se ele já não fez esse marcar como pago aqui, porque às vezes ele faz isso. Você pede para ele fazer no lugar, mas dependendo se já é uma função global, aqui ele já faz em tudo. Vamos ver. Não, tá? Então aqui teria que pedir para ele fazer a mesma coisa que ele fez em contas a pagar. Então, enquanto ele está fazendo ali, você já poderia deixar o prompt aqui, prontinho aqui, engatilhado, para depois de testar ali se deu certo a parte de clientes, já vir para essa próxima parte aqui. Então aqui em cliente já deu para ver que ele fez aqui os botões, tá? Eu até achei melhor esse botão aqui, depois dá para deixar tudo uniforme aqui e pedir lá em projetos para deixar um botão assim para não ficar muito poluído. Então já está editando aqui também os botões. Lá em contas a receber, a gente pode pedir a mesma coisa. Em contas, a mesma coisa que em contas a pagar, em contas a receber, ao marcar como pago, exibir confetes e registrar pago. Então vamos ver aqui se funcionou.
Beleza, funcionou também, ficou direitinho aqui. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pedir para ele aqui fazer um planejamento aqui. Então eu coloquei aqui no modo chat, tá, para ele fazer esse planejamento, né. E aí ele fez um planejamento aqui, olhando aqui, os dados atuais, né, que tá utilizando os dados mock ali que a gente planejou inicialmente, né. Então para migrar para um banco de dados utilizando tanto o cloud aqui do Lovable ou o Supabase, né, ele já foi aqui vendo todas as entidades principais, né, todas as fases aqui de autenticação, de configuração, tudo que precisa aqui, inclusive aqui já vai dando ideia aqui das tabelas, apesar de eu já ter passado isso lá no planejamento inicial, mas conforme ele fez aqui, ele vai colocando também aqui a ideia a partir do que ele tem aqui de dados mock, né, e do próprio sistema. Então ele vai colocando tudo que tem aqui e eu vou aprovar ou não, tá? Então eu posso copiar isso aqui, ir direto no meu banco de dados lá no Supabase e criar, ou posso pedir para ele criar aqui, que eu acho muito mais rápido e a quantidade do que ele gasta aqui é muito pouca, né, pensando aqui no meu tempo, tá? Então ele criou aqui um plano bem completo, que chega no final aqui do plano, tá? Ele vai perguntar quais abordagens aqui existem, né? Ele vai mostrar quais abordagens existem, né, para mim ver e selecionar alguma, né, ou todas elas, enfim. Então, mas antes eu vou dar uma olhada aqui no plano, né, e depois eu vou ver qual abordagem executar. Mas esse vídeo aqui, ele tá ficando muito grande, tá? Eu vou te pedir o seguinte, tá? Eu vou te pedir que interaja aqui, comentando, né, onde você gostaria de ver uma implementação para mim fazer um próximo vídeo, né? Aqui no próprio Lovable ou no Supabase. Então coloca Supabase se você quiser no Supabase e no Lovable, Lovable Cloud se você quiser aqui no próprio Lovable, tá? Então agora eu vou te deixar a palavra secreta, né, aquela que eu prometi para te poder baixar aqui todos os materiais aqui, eu vou deixar o link, né, daí você vai colocar essa palavra secreta aqui para ativar e poder fazer o download aqui, e também clonar esse projeto aqui e o prompt dele, tá? Então a palavra secreta aqui é louvável. Digita louvável lá no formulário que tem o link aqui na descrição que você vai conseguir ter acesso aqui a todo esse material.